Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Olá. Então, gente, nós estávamos falando ontem na jogatina, no contrato de jogo e aposta, aquela coisa meio no limbo, né? Não pode, mas pode. Ou pode, isso que não pode, todo mundo sabe onde é, mas ninguém impede. Só às vezes, só de vez em quando acabam fazendo mesmo. E o que resta para o Código Civil é aquele que menos é praticado, que é o jogo tolerado. Na maior parte, ou ele é uma exploração econômica que o Estado faz, e aí é legítimo, ou que outra pessoa faz, aí é ilegítimo. Mas, não obstante isso, eu vou abrir aqui no Share Slide. Vou precisar aqui de alguns voluntários para me ajudar aqui a ler um caso onde eu só peguei a narrativa do acórdão do STJ, que é do ano passado, bem recente, que conta a história propriamente do caso, né? Fala por que foi pedido, né, a ação e o que foi a decisão, né, e qual o resultado final. É um julgamento aí de um caso que vem aqui do Rio Grande do Sul, relatora a ministra Nancy Andrighi, envolvendo Boehringer Laboratório, que é uma multinacional, e a parte autora Maria Amélia Souza, espólio, quer dizer que ela morreu no meio do processo. E aí a gente pensa, né, o que tem a ver um laboratório farmacêutico com uma situação envolvendo jogador patológico, quer dizer, aquele sujeito que tem compulsão por jogar. Eu precisava de um colega aí, um voluntário, uma colega, para ler aqui o item 1 do nosso slide, começarmos a contar aí o que aconteceu. Temos voluntário? Eu posso ir? Perfeito, então. Maria Amélia Souza da Rocha, paciente, né, foi diagnosticada com doença de Parkinson em 1997, momento em que lhe foi prescrito o uso do medicamento Cifrol, fabricado pela Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica LTDA, que é o laboratório, tendo sido a dose aumentada a partir de dezembro de 99. No período de julho de 2001 a setembro de 2003, a paciente desenvolveu compulsão por jogo, que resultou na dilapidação do seu patrimônio, tendo ela associado tal quadro ao uso contínuo daquele medicamento, uma vez que cessou tão logo suspensa a medicação. Bom, obrigado, então. O que acontece? Nós temos uma doente de Parkinson, que é aquela doença degenerativa, né, muitas vezes identificada pela tremedeira da mão, né, e ela não tem cura, né, ela tem contenção, propriamente. Acho que cura é meio difícil, tem algumas cirurgias aí que o pessoal tenta, aí na cirurgia de cunho neurológico, mas acho meio difícil. E ela é degenerativa, né? A pessoa vai se limitando, né, com o passar do tempo. E aí tinha um medicamento que alivia os sintomas dela e acho que posterga também a ação dessa doença, que é o Cifrol, que ela começou a tomar em 97. Mas o problema aqui é o ano de 99, porque em dezembro de 99 ela aumenta a dose. E aumentando a dose, entre julho de 2001 a julho de 2003, ela acabou desenvolvendo um espectro de pulsão por jogo.
não conseguia mais parar de jogar, como se fosse um drogado, né? O drogado tem pulsão pela droga, o alcoólatra pelo álcool, né? E assim vai, e eles não conseguem controlar, eles precisam daquilo, precisam daquela adrenalina, daquela estrutura, né? Que não sei, daqui a pouco gera um pouco de dopamina também, enfim, não conseguem se livrar fácil desse contexto, né? E aí vai jogando, e como um drogado, tu perde tudo, perde família, perde relações sociais, perde amigos, perde emprego, né? E perde todo o teu patrimônio também. Então, é muito similar, né, a um drogado que vende tudo para consumir droga, né? E aí ela não gostou, obviamente, desse resultado e foi para cima da Behringer. Processou a Behringer por esse ocorrido aí. Eu preciso de um colega voluntário para ler o item 2. Alguém se habilita? Eu leio, professor. Pode ser, então. Ó, a OMS, Organização Mundial da Saúde, classifica o jogo patológico, quadro que acometeu a paciente, como doença, código F630, da Classificação Internacional de Doenças, CID-10, descrita como o transtorno que consiste em episódios repetidos e frequentes de jogo que dominam a vida do sujeito em detrimento dos valores e dos compromissos sociais, profissionais, materiais e familiares. Perfeito. Obrigado, Silvia. Algum colega para ler o item 3? Alguém se habilita? Eu posso ler, professor. Ok. Vou tocar. No CID-10, a patologia está inserida no capítulo de transtornos mentais e comportamentais, no grupo dos transtornos de personalidade e do comportamento do adulto, dentro da categoria de transtornos dos hábitos e impulsos. Uma simples pesquisa na rede mundial de computadores revela a existência de diversos estudos científicos sobre a possível relação do uso de agonistas da dopamina, como o Cifrol, prescritos para o tratamento da doença de Parkinson, com desenvolvimento do jogo patológico pelos pacientes. Obrigado, então, colega. Eu não sou médico, mas me parece aqui que justamente o Cifrol ele acaba deprimindo um pouco, talvez, o paciente, um pouco mais ainda com a doença que ele tem, e isso aumenta a pulsão por esses momentos aí de prazer que geram dopamina, e que seria, no caso, né, a pulsão pelo jogo, nesse caso aqui, né? Então, tem esse reflexo aí direto sobre esse tipo de pulsão. E aqui é interessante que a relatora está dizendo, olha, no que eu entrei ali na internet, eu já vi que tem muita coisa sobre isso. Então, já não é assim um efeito assim não sabido, não esperado, uma coisa muito remota, né? O que eu estou vendo aqui não me parece ser tão remoto assim. Preciso de um colega para ler o item 4. Eu leio. Verifica-se, inclusive, na página eletrônica da Anvisa, que, diante desse cenário, em 14 de 12 de 2007, a agência emitiu um alerta sobre a relação existente entre o uso de medicamentos para o tratamento da doença de Parkinson e as desordens do controle do impulso. Nesses termos, medicamentos agonistas dopaminérgicos utilizados no tratamento da doença de Parkinson, risco de desordem de controle do impulso. Obrigado, colega. Quer dizer, poderia ser qualquer tipo de impulso, mas esse aqui está bem caracterizado como um cenário relacionado a jogo, né? E a Anvisa já deu alerta, olha, né? Tu cura uma doença e gera outra, né? E aí é complicado, né? Se tu ainda gerasse uma consequência né, administrável, né? Ou pelo menos se tu já sabe que vem, né? Sabe que vem esse tranco aí, limitadores aí de dopamina e que a pessoa vai buscar outras vias, então tu também tem que fazer um tratamento para isto, né?
senão vai ser trocar os pés pelas mãos. Eu preciso ali de um colega para o item 5º. Posso ler, professor? Ok. As ICDs constituem um grupo de desordens psiquiátricas associadas à dificuldade de resistir a impulsos, podendo apresentar consequências na sua vida pessoal, familiar e profissional, sendo eles principalmente da natureza sexual, compulsão por compras ou por jogos, constituindo, no último caso, o jogador patológico. Ok, obrigado, colega. Toda, de regra, né, toda pulsão, compulsão, ela tem essa ordem, né, como se fosse a busca por um prazer sexual, só que ele acaba sendo revertido para uma outra linha, né, ou comer demais, né, que é o caso que vai acabar lá na obesidade mórbida, que também pode, realmente debilita muito o organismo, leva até o óbito, né, ou beber demais também, que aí também acaba com o corpo do sujeito, entre outras coisas, né. E até quem tem descontrole sexual também acaba se expondo muito, né, a pegar DSTs, AIDS, sífilis e outras coisas, porque já nem tem mais o controle disso, porque está sempre atrás desse ponto de prazer, né, desse ponto de satisfação que é efêmero, né, que dura muito pouco, né, por isso que a pessoa está sempre se retroalimentando disso. Eu preciso de um colega aí para o item 6. Eu posso ler. Uhum. Da responsabilidade civil do laboratório, acidente de consumo, mais especificamente de fato do produto, considerando a alegação de que o medicamento fabricado pelo laboratório não teria oferecido a segurança que dele legitimamente se podia esperar, em virtude de falta de esclarecimento sobre os riscos relacionados ao seu uso, em especial sobre o jogo patológico. Obrigado, colega. Temos um colega aí para o item 7 também. Posso ler, professor? Ok. O risco inerente ao produto comercializado impõe, em contrapartida, um dever de informar qualificado, exigindo o artigo 9º do CDC que o fornecedor preste esclarecimentos ostensivos e adequados a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. E a violação desse dever de informar qualificado está prevista no parágrafo 1, inciso 2 do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, como hipótese de defeito do produto, a qual enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele decorrente. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor é bem interessante porque ele é objetivo e resumido. Tá? Entre os artigos 8 e 10 do Código de Defesa do Consumidor, nós temos ali 3 regras muito importantes para prevenção de acidentes no mercado. Tá? Tem aqueles produtos que têm um risco natural, que tu faz ali um aviso, olha, esse produto tem açúcar, esse produto tem glúten, esse produto tem glicose, esse produto tem proteína animal, não precisa ser tão ostensivo, em alguma parte dele isso está descrito. Tem outros que são perigosos, muito perigosos ao natural, mas é tão natural que tu nem precisa avisar. Tu não põe uma placa numa faca dizendo instrumento corta contundente, né? Mas ao mesmo tempo tu sabe que faca tu não dá para criança e que tu não corre com faca na mão. Uma tesoura de ponta também, mesma coisa, né? Não põe uma placa, ó, isso aqui é perigoso. Então tem coisas que são naturalmente perigosas. Tem outras que têm um risco normal ali, que tu avisa. Tem outras que já têm um nível de periculosidade e nocividade superior, que aí tu já tem que trabalhar com a ideia de advertência, né? Tipo, produto químico não deve ser colocado ao alcance de crianças, né? Tipo, remédio, os tarja-pretas. O uso desse remédio pode provocar, né, a dependência sobre o mesmo, né? E tem ali uma categoria que está no artigo 10, que é os que não devem ser colocados acessíveis ao grande público, porque é só gente habilitada que pode mexer. Exemplo, equipamentos lá da indústria né, de base, da indústria química e tal, só gente treinada e com roupa especial que pode manusear aquilo ali. Então, tem essas 3 categorias. E aqui, o que a relatora está dizendo? O remédio não é defeituoso, né? Ele não veio com algo que matou a pessoa, né? E nem foi administrado errado. O que existe é que esse remédio ele tem uma consequência bastante evidente, bastante próxima, bastante possível, e nem na bula, nem em nenhum outro lugar estava sendo dito isso.
Porque se tivesse sendo dito isso, tu já falava para o paciente, ó, tu está com Parkinson, se teu Parkinson está avançado, no teu caso, o melhor remédio é o Cifrol, mas tem um problema, ele pode te dar aí uma pulsão por jogo. Tu vai entrar na CID do jogo patológico, e isso vai fazer tu gastar todo o teu dinheiro, né? Vai desatar várias relações pessoais, né? Então, quer dizer, tu escolhe se tu quer entrar nessa, e se tu quer entrar também, já vamos buscar um tratamento para o controle disto, né? Quem sabe desviar para uma outra coisa que não seja justamente o jogo patológico, aí tu pode te tratar bem e ter uma sequela contida, né? Essa foi a ideia dela. E o fato de não ter essa informação tornou o produto perigoso. Naturalmente ele não era, mas a falta de informação faz ele ser, né? Então, se tu não ganha instruções de como operar um determinado equipamento, né, um equipamento básico, né, daqui a pouco tu compra um carro e o freio dele está num outro lugar lá, não esperado. A primeira coisa que tu vai fazer é bater o carro, né, vai provocar um acidente. Então, a falta de informação torna as coisas perigosas. Preciso de um colega aqui para o item 8. Eu posso ler. O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas por si só não configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes, de modo a poder decidir de forma livre, refletida e consciente. Ô, professor, aproveitar. Assim, ó, por exemplo, existem outros medicamentos que têm efeito colateral. E isso aí, a indústria farmacêutica, ela, claro, eles pesquisam, eles oferecem tratamento para as doenças, né? Mas os efeitos colaterais, eles às vezes vão se manifestar a longo prazo, né? E aí, vamos dizer assim, ó, existem pessoas que são mais ligadas e analisam aquilo que pesquisam. Quando o médico receita, elas pesquisam para ver o que elas estão tomando, né? E muitas vezes o próprio médico não está informado daquilo ali, porque não é todo mundo que se atualiza, né? Então, isso aí acontece. Então, eu acho assim que tem casos, assim, relativos a medicamentos que poderiam, às vezes, sei lá, ser evitados da pessoa apresentar efeitos colaterais e complicações que, às vezes, nem o médico está por dentro de que aquilo ali seja uma coisa possível, né, do medicamento, até porque cada pessoa apresenta um organismo diferente, né? Então, a reação do remédio em cada um difere. Então, é uma coisa bem, bem difícil isso, né? De, vamos dizer assim, ter certeza de que o medicamento X, ele provoca tais efeitos. Eu estou analisando isso, pensando, eu não tenho relação com laboratório nenhuma e não gosto de remédio também, né? Mas eu fico pensando nessa dificuldade de se chegar a uma certeza de que ao ponto de colocar na bula, né, que aquilo é uma reação adversa ou que é um efeito colateral do medicamento. Quantos anos leva para isso? E às vezes até o próprio laboratório lança o remédio que aparentemente naquele grupo, porque é uma amostra, né? Então, por amostragem, pessoas tomam aquele remédio, são tratadas com aquilo ali, e vai chegar, vamos dizer, aqueles que foram utilizados nessa amostragem, não houve efeito especial, mas ao longo do tempo, para outras pessoas poderá acarretar, né, um efeito colateral ou uma reação adversa. Então, é difícil, né, para a indústria farmacêutica conseguir sei lá, chegar ao ponto de colocar na bula, né, e a pessoa tomar aquilo, avisada pelo médico, olha, vai tomar, vai sentir isso, vai sentir aquilo, sei lá, porque hoje em dia é tanta gente, e são tantas doenças, e é tanta necessidade de remédio, as pessoas tomam tanto remédio, que eu acho que no final a fabricação
é muito imediatista, né? E a distribuição é muito imediatista e não e precisa de mais tempo. Teria que cada remédio ser testado mais tempo, mas daí como é que faz, né? Justamente por essa dificuldade que a indústria farmacêutica tem que se responsabilizar, entendeu? A indústria farmacêutica é uma das mais lucrativas que tem no mundo. Então, Ah, isso é verdade. então tu Isso não é pode verdade. basear o teu argumento nesse caso que tu tem que se informar mais ou o médico tem que se informar mais. Para se informar, a empresa que fabricou tem que prestar informação. E para mim é bem claro isso, entendeu? Para mim está mais ligado a uma questão de tu não querer se posicionar perante o mercado, porque de repente o ganho que tu vai ter na venda desse medicamento vai ser muito maior das reclamatórias que vai ter que pagar depois. Então, para mim tem muito mais um lado de responsabilidade da fabricante do que do consumidor, entende? O que a gente está cobrando é informação, a gente não está nem discutindo se o medicamento tem efeito colateral ou não, isso ok, mas o lance é a informação. Para mim é o básico. É que às vezes o próprio laboratório não tem um tempo hábil como passar essa informação. Então não lança o remédio, passa estudando mais, entendeu? Pois Tu é. lida com a vida das pessoas, e hoje para tu lançar um remédio, o procedimento é bem longo já, tá? Não é fácil de tu produzir e testar, enfim, é um processo bem longo. Então, se tu não tem certeza, fica testando mais, entendeu? O ônus tem que ser do fabricante, não do consumidor. Tem um caso que aconteceu aqui agora, está sendo investigado no Hospital da Brigada, aqui em Porto Alegre. Eles trataram uns 30 pacientes com uma estrutura de medicação teoricamente prévia ou para tratamento de COVID, sem ter feito os protocolos e procedimentos para testagem desse procedimento. Isso aí infere o Código de Ética Médica, entre outras coisas. Isso aí está sobre... Se não me engano, saiu reportagem hoje disso, né? Isso está sob investigação. Teve aquela outra que ela foi isentada pelo Conselho Regional de Medicina, que eu acho que era em Erechim, que ela aplicou hidroxicloroquina por nebulização em pacientes, uma coisa assim, e teve uns lá que foram a óbito, ali uns 3, 4 foram a óbito, mas no CRM isentaram ela, Conselho Regional de Medicina. Enfim, né, mas tem também, talvez ele não tenha feito ali uma pesquisa maior, né, uma perícia maior sobre o aspecto civil. Mas o que acontece aqui é o seguinte, existem 3 fatores para analisar a grosso modo, para analisar isso. Tem uma teoria que se chama risco do desenvolvimento. Tem alguns países da Europa que acolhem, nós não. O risco do desenvolvimento ele pode ser usado como uma excludente de responsabilidade naqueles que acolhem. O que significa isso? Tu coloca um produto no mercado e 5 anos depois, 7 anos depois, ele vem dar problema. E aí tem pessoas que têm acidente de consumo e sofrem lá suas lesões dos mais variados tipos. Aí o argumento deles é o seguinte, quando eu botei no mercado, eu já tinha feito todas as testagens possíveis e eu não tinha meios para identificar que esses problemas futuros iriam ocorrer. Então, aí ele busca uma isenção e passa com a seguinte ideia. Se eu quisesse eliminar todos os riscos possíveis, eu nunca botaria nada no mercado e aí não haveria desenvolvimento. Aí a gente tem que pensar o seguinte, tudo bem, não dá para querer ter 100%, isso é impossível. Mas na medida em que tu põe um negócio no mercado e tu ofere lucro com isso, tu tem o bônus, tu tem o ônus de pagar a conta quando dá problema. Isso aí é uma repartição, uma divisão muito natural, né? E até porque vão ser poucos ali os afetados, né? Inclusive, a gente tem ali o artigo 10, parágrafo 1º do CDC, que traz uma regra muito importante chamada de recall. Tá? O recall ele não é o olhar sobre a reparação, é o olhar sobre a prevenção. Então, daqui a pouco, um produto que, em princípio, era seguro, apresenta um nível de segurança, o fornecedor recebe esse comunicado, ele avisa as autoridades, ele tem que começar a despachar o quê? Informações pelos meios de comunicação, dizendo, olha, traz tal produto que eu vou te devolver o dinheiro, ou traz tal produto que eu vou fazer a sanação do vício aqui, como acontece com os carros, né? Eles lançam os carros, os modelos, chassi tal, eles mandam, tem umas que mandam cartinhas, outros comunicam pela internet ou mandam WhatsApp, e hoje existe também uma marcação para isso lá na matrícula do carro no Detran. Né? Se você for pesquisar o seu carro lá no Detran,
né, a placa, o Renavan, e houve um recall em cima do seu carro, em cima do seu modelo, lá vai estar escrito recall do carro tal, indicando que você tem que fazer. Eu não sei se até isso não impede venda do veículo, tá? Porque tem um aviso de recall, né, e na medida em que ele não é feito, eu não sei se isso não impede a transmissão do carro depois, que é um custo que é absorvido pelo fabricante, ele não pode te cobrar nada. Mas a ideia do recall é justamente o quê? Tu avisar a pessoa para ela parar de usar aquilo. Olha, o cinto do carona tem um pino lá que ele estoura e aí pode ter um acidente. Então, para tudo, leva lá, conserta e está feito. Essa é uma tese que aqui não funcionaria, o risco do desenvolvimento. Segunda ideia, se você pesquisar na jurisprudência sobre efeitos colaterais de remédios, tem vários julgados afastando isso, na medida em que você está falando de efeitos colaterais mínimos, né? Quer dizer, que atinge um público mínimo e que ainda não estão estruturados como um efeito natural, quase um efeito colateral quase que natural daquele remédio, ou muito próximo, ou muito provável a sua ocorrência. Aí se costuma afastar. Mas aqui, ao que me parece, pelas informações colhidas, né, e ali na leitura da desembargadora, da ministra relatora, a ministra Nancy Andrighi, ao que me parece da leitura dela, já havia bastante material informando que o cifrol traz esse componente de pulsão do jogo, de gerar uma nova doença, que é o jogo patológico, justamente porque ele acaba atingindo ali a produção de dopamina e a pessoa tem pulsões para buscar também essas zonas aí de, eu chamaria zona de prazer, né, que, entre elas, a própria questão do jogo, né? Eu acho aqui o 9, não sei, eu precisava de alguém ali para ler o 9 aqui, só para finalizar. Um colega só para ler o item 9. Alguém aí gostaria? Posso ler, professor? Ok. Pode ir um pouco para baixo só, que aqui está... Agora está aparecendo? Obrigado. Sim. Mas em qualquer circunstância, não se pode negar, na hipótese, que o desconhecimento quanto à possibilidade de desenvolvimento do jogo patológico como reação adversa ao uso do medicamento subtraiu da paciente a capacidade de relacionar, de imediato, o transtorno mental e comportamental de controle do impulso ao tratamento médico ao qual estava sendo submetida, sobretudo por se tratar de um efeito absolutamente anormal e imprevisível para a consumidora, leiga e desinformada, especialmente para a consumidora portadora da doença de Parkinson. Ok, obrigado, Leonardo. E aqui, batendo o martelo, ela disse que ela tinha perdido o emprego, né, e aí deixou de ter renda, né, e aí pediu lucros cessantes, não levou. Danos morais, levou R$30 mil, por tudo isso que ela passou com remédio, e aí a paulada. 1.166.000, que foi o que ela conseguiu provar de gastos com jogos durante 2 anos. O sujeito torrar 1.100.000 em 2 anos, né? É jogo, né? É bingo, é caça-níquel, é carteado, vai longe a brincadeira. E aí, claro, Baita investimento, hein, professor? Baita investimento, hein? 1 milha curtindo, fora brincadeira de mau gosto, mas e pegar tudo de volta depois. A parte ruim é que ela não ganhou, né? Porque ela morreu no meio do processo por causa do Parkinson, né? Então ela torrou e no fim ficou lá para os parentes dela lá, ou para a sucessão dela. Mas enfim, é um caso bem bacana, eu nunca tinha visto isso, principalmente associar com jogo, né? E jogo a gente também traz tantos contextos aí de ética e moral, né? Vicia as pessoas e traz alguns entraves sociais, né? Tem benefícios, mas tem malefícios. Esse aí é um case aí bem diferente, assim. E também já envolve medicamento, indústria farmacêutica. O acordo é maior, depois eu ponho ele lá no Moodle. Eu botei esse aqui, o slide, esse já está lá no Moodle, está na parte final ali do jogo e aposta. Depois eu ponho o acórdão também, que aí vale a pena ler. É bem interessante a argumentação. Ok aqui?
Deu para o jogo? Acabou o jogo? Ou alguém quer fazer uma colocação também? Fique à vontade. Só queria fazer uma pergunta, professor. O fato da Anvisa ter alertado, a farmacêutica pode usar como argumento para alegar que a consumidora tinha ciência? Porque, querendo ou não, eu até concordo que tu pode argumentar que ela sabia, mas ao mesmo tempo tu não pode tirar o ônus da farmacêutica, porque também tu abre um precedente. Então todas as farmacêuticas não vão mais informar nada, e as organizações de cada país que se posicionem, enfim. Na verdade, ali o fato de a Anvisa alertar foi contra a farmacêutica, porque a partir do momento que a Anvisa alerta, porque ela já recebeu informações que isso estava acontecendo muito, né? E aí a farmacêutica tinha dois caminhos. Bom, a partir de agora eu vou informar isso, ou não, né? Porque se eu começar a partir de agora a informar isso, quem tomou lá atrás e está com problema, eu vou pagar essa conta. É quase uma confissão, né? Ou eu sigo o barco como se nada acontecesse, isso fosse algo fora do contexto, né? Ou eu começo a botar na bula. Agora ela já está encaçapada. Aqui no Brasil ela não tem mais saída, né? Depois de toda essa leitura que o STJ fez em cima disso, pegando todos os argumentos das possibilidades desse problema e que isso seria sanável com informação, primeiro caso que chegar lá de novo com problema de informação, trazendo o mesmo histórico, vai tomar chumbo de novo. É a causa perdida. Então, é melhor chamar a pessoa para um acordo, né? Vamos conversar, né? Até porque pega aí, a pessoa entra com uma ação pedindo 1 milhão, passa 5 anos, põe juros de 1% ao mês, mais correção monetária, mais honorários advocatícios, daqui a 5 anos virou 2. Então, é melhor pagar agora do que tomar conta em dobro, se ela for um pouco mais reflexiva. Dali não vai sair, não vai para o STF. Então, já está enterrado isso aqui, né? Então, vamos ver como é que ela vai se comportar em termos de Brasil. Certo aqui, gente? Beleza? Certo, professor. Quem diria que jogo e aposta ia ser tão sinistro assim, né? Cada contrato aí que traz cada coisa, né? É a vida. Então, gente, a gente muda agora de contrato e vamos para um outro aí também bem popular, bem necessário, que é o contrato de locação. Locação é outro contrato aí que passa também por uma análise disruptiva, né? Com tecnologias disruptivas, né? Que vão correndo por fora e vão se intensificando e vão funcionando, independentemente de ter uma legislação própria, vão se apegando naquilo que já existe. Dentro de um contexto de locação imobiliária, né? Corre por fora a turma aí do Airbnb, que é muito forte e cria também um contexto diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer em termos de locação imobiliária. Mas, então, assim, em termos de locação, a gente faz a seguinte divisão. Vou botar aqui no chat. A primeira delas, eu vou chamar de locação não predial. E a gente vai também chamar de locação de coisas. Está nos artigos 565 a 578 do Código Civil. Locação não predial igual locação de coisas. Está lá no Código Civil. É o residual, é o que não entrar em outras, acaba aqui. Nós temos também a divisão do contrato de locação, passando pela locação predial. Essa está na Lei 8245 de 91, chamada Lei do Inquilinato. Lei 8245 de 91, que cuida da locação predial urbana.
e que serve para quê? Para locação, para moradia e locação comercial de imóveis. E tem uma outra que a gente não vai mexer aqui, mas só para a gente anotar, que também é uma locação predial, mas rural. Está lá na Lei 4505/64, que é o Estatuto da Terra, que ali fala, então, locação de imóveis rurais. As que nos interessam aqui é a locação do Código Civil e a locação da Lei 8245. A Lei 8245, ela é bem extensa, cheia de detalhes, rica em detalhes. E ela é uma lei para desiguais, para sujeitos desiguais. Ela observa o locatário, o inquilino, como uma parte mais fraca. Então, há vários artigos compensando essa fragilidade contratual dele. Coisas que não existem no Código Civil, que é mais simples, mais objetivo. Então, basicamente, assim, o que não entra na Lei 8245, e se por acaso não tiver nenhuma outra lei específica, vai acabar no Código Civil, que também pode ser combinado. Daqui a pouco entra como código, entra junto, correndo junto, o Código de Defesa do Consumidor. Então, você vai lá na Localiza, loca um carro, locação, Código Civil, mais Código de Defesa do Consumidor. Mas não a Lei 8245. E aí, vamos começar, então, por essa locação de coisas. E na locação de coisas, falando sobre alguns requisitos, algumas características. Vou começar com o primeiro item, características da locação de coisas. A primeira delas é que ele é um contrato bilateral e oneroso. Bilateral e oneroso. O que significa isso? Tem duas prestações, né? Tem a prestação do locador, que é entregar a posse pacífica para o locatário, entregar o bem em condições de uso. E tem a prestação do locatário, que é pagar o aluguel. Então, ambas têm duas prestações e ambas representam sacrifícios econômicos para os seus titulares, porque um deixa de usar o bem e o outro paga para poder usar o bem. Ele é um contrato consensual, passa a valer a partir do consenso e não da entrega do bem, necessariamente. Costuma ser também de trato sucessivo, execução diferida, vai se prolongando ao tempo. E é não solene. A ideia é que a locação não seja burocratizada, então acaba sendo um contrato não solene, verbal de regra. Mas aí o que acontece? Se alguém quiser botar nesse contrato uma garantia do pagamento de aluguéis, uma fiança, por exemplo, toda fiança tem que ser escrita. Não existe fiança verbal. Artigo 819 do Código Civil. Então, não tem como ter um contrato de fiança vinculado a um contrato verbal. Então, já é uma perda que se tem a não poder ter uma fiança num contrato verbal de locação. Outra coisa, se você tem um registro desse contrato, lá no registro do bem, né? Por exemplo, no imóvel, você põe lá que tem um contrato de locação em vigência,
lá na matrícula do imóvel, isso significa que quem comprar o imóvel vai ter que dar continuidade ao contrato de locação. Não pode expulsar o locatário pelo fato de ter havido a venda. E para você lançar na matrícula do imóvel a existência de um contrato, só se esse contrato for escrito. Bom, tem muita gente que até optaria por isso, né? Se eu vou comprar um imóvel para botar para alugar, melhor ainda se ele já vier com locatário. Pô, ao tempo que eu ganho, né? E o sujeito já sai pagando o condomínio, etc. E eu tenho a certeza que ele tem que continuar o contrato, até porque está registrado lá na matrícula do imóvel. Senão, ele teria aí 90 dias e teria que sair do imóvel porque houve a venda. E também tem o outro direito, que é o direito de preferência. Toda vez que você quiser vender o bem, você tem que oferecer primeiro para o locatário, se o contrato dele estiver inscrito na matrícula do bem. Senão, ele pode desfazer essa sua venda e forçar você a fazer com ele. Professor, se não tiver registrado na matrícula, eu não preciso honrar isso com o inquilino? Não precisa. Porque aí tu não deu publicidade à existência do contrato e quem está comprando não está se preocupando com isso. Interessante. Só vai ter essa obrigação se estiver averbado na matrícula, senão não. Senão, não. Coisa boa desconstruir conceitos que a gente tem construído equivocadamente ao longo da vida. Claro, né? Às vezes o fio de bigode pode ser que valha para alguma coisa, né? Mas formalmente, se você vai exigir em juízo, teria que estar escrito, porque a lei diz tem que estar escrito. Então, é uma etapa a ser cumprida pelo locatário, que quer se preservar. Ele vai gastar para fazer isso aí, vão cobrar lá uma taxa lá dele para botar lá na matrícula. Existe um contrato de locação em vigência até a data tal. Bom, deu publicidade. Então, aí quem for comprar um imóvel sabe que né, o sujeito vai saber, olha, eu só vou fechar contigo se tu me mostrar aqui que tu ofereceu primeiro para o teu locatário. Se ele não aceitou, beleza, a gente segue, senão ele pode desfazer isso aqui. Não vamos perder tempo. Professor, o requisito é o contrato estar na matrícula do imóvel. Não importa se for fazer, por exemplo, só no tabelionato e entre os particulares ali, no caso. O que é o tabelionato? O tabelionato, ele atesta a existência de alguma coisa. Né? Você faz ali uma escritura num tabelionato, né? Então, ali está informando que existe uma relação, né, que está ali formalizada entre dois ou mais indivíduos. Fiz uma compra e venda no tabelionato, ok. Até aí, só os envolvidos sabem que aquilo ali existe, né? Então, o resto do mundo não tem como se proteger daquilo ali ou agir diante daquilo ali. Quando é que você pode cobrar do mundo observância, né, daquilo? Quando aquilo ali passa a constar de algum registro. Porque aí, quando você vai fazer operações com alguém, dependendo do que está envolvido, você tem que procurar o registro, por exemplo, de um bem, né? Não pode comprar um imóvel sem antes olhar lá na matrícula dele, naquele dia, para ver se não tem nada empenhado lá, né? Ou até mesmo a informação de que tem um contrato em vigência. Então, tudo que é registro dá publicidade para terceiros. Tudo que é tabelionato atesta a existência de algo entre duas partes. Por isso que só o tabelionato não é suficiente para preencher essa exigência legal. Tá bem? Alguma dúvida, gente? Algo mais aqui? Professor, Então, pode perguntar. mas, por exemplo, assim, ó, se a pessoa não registra na matrícula do imóvel, mas o contrato, ele é um contrato não solene. Se ela entrar em juízo depois e ela, por exemplo, anexar 1000 provas lá que ela já, tipo, por exemplo, tinha uma loja naquele local que fazia mais, sei lá, 2, 3 anos. Ela não consegue reverter, tipo, essa questão, tipo assim, não ter que estar na matrícula do imóvel, mas ela ter o direito dela de preferência garantido? Não. Não, porque o dispositivo legal, ele demanda o registro. Tá? Tem condições para o registro estar existindo, né? Ele tem um tempo em que ele tem que ocorrer,
Agora, de cabeça, eu não lembro ali o dispositivo, né? Então, se tu registrou dentro daquele tempo, tu está protegido. Fora daquilo ali, aí não tem validade. Mas se o imóvel está alocado, eu não consigo entregar a posse para o comprador, que está na posse de um inquilino. Se o imóvel está alocado, aí tu faz a venda, né? E o inquilino não tem direito de preferência, nem também tem a cláusula de vigência, né? No caso, não teria validade, porque o contrato também não está registrado, né? Não tem validade perante esse terceiro que está comprando o imóvel, né? Se não existem nenhuma dessas proteções, você notifica o inquilino e ele tem 90 dias para sair. Claro, Não, então, como integração de posse era isso. Uma coisa é ele sair de boa, outra coisa é ele sair de ruim, né? Porque Sim. se notificado e ele não sai nos 90 dias, você vai ter que fazer uma ação de despejo. E até tirar alguém por despejo, isso pode demorar um pouco. Né? Isso pode... Mas aí, esse despejo seria o autor, o vendedor, aquele que alugou o imóvel e entregou com o inquilino, ou seria uma ação movida pelo novo proprietário de obtenção da posse? Tem que ser um novo proprietário, porque o outro já não tem mais legitimidade, né? Na medida que ele vendeu o bem, ele não tem mais força para proteger aquele bem. Né? Tem que ser um novo que comprou, né? Por isso que quando a pessoa compra, também é importante saber, né? Dar uma olhadinha no imóvel para ver se não tem ninguém lá dentro, né? Porque daqui a pouco o cara te passou um inquilino que está lá, inclusive inadimplente, para ser despejado, tu compra o imóvel, quando tu vai ver, surpreso. Tem alguém lá dentro. E tu vai ter que tirar o cara, porque a compra foi feita já. Senão tu vai ter que... Vai ser difícil, tu vai ter que entrar em juízo para pedir rescisão do contrato, porque tinha alguém lá dentro, e o juiz vai se questionar se tu não tomou também precauções para isso. É melhor se certificar. Então, é notificar esse inquilino, mesmo que ele não seja obrigado a tomar ciência ou ter a preferência, e ter isso bem esclarecido entre as partes, mesmo não tendo obrigatoriedade por não estar averbado na matrícula. Eu acho que a lei surge quando não existe o bom senso, né? Porque pelo bom senso, o que você imagina? Eu quero vender o bem, a primeira pessoa que eu vou oferecer é para o inquilino, porque é ele que está lá, ele que gosta do imóvel. Então, a única diferença que faz com que ele não compre é ou ele não quer ficar ali naquele local, ou ele não tem dinheiro. Né? Porque, de resto, a tendência seria ele ser o primeiro a se interessar. E aí, para mim, facilitaria. Imagina, o meu inquilino quer comprar, eu não preciso nem botar imobiliária no meio. Acerto direto com ele. Isso é o bom senso. Mas nem Mas eu achei sempre bem funciona. desfavorável esse dispositivo aí pro locatário. A gente tem que obrigar ao registro? Tipo, de obrigar ali, questão da lei da matrícula mesmo, o registro, por causa que tem muita gente que tem desconhecimento da lei, né? Daí, por exemplo, a pessoa vai lá, aloca para ti, não te fala sobre isso. Claro, seria teu direito, seria tua obrigação saber. Mas tem muita gente que, infelizmente, não sabe, daí eu acho que acaba sendo bem desfavorável. Aí a gente vai lá para aquele princípio, né? A ninguém é deferido a escusa de não conhecer a lei, né? Já diziam os romanos, dura lex sed lex. Né? O ruim é que tem muita lei, né? Ainda mais no Brasil. Em quase 30 anos de tabelionato, eu não consigo encher as duas mãos da quantidade de matrículas onde estavam averbados locações na hora de fazer a venda. Até porque tem um custo, né? É raro que o povo faça, muito raro. Às vezes mesmo sabendo, quanto é que custa para fazer isso? Tem uma taxa lá, R$500, R$1.000. Não vou pagar. E aí, Normalmente, os que estão averbados nas matrículas são aqueles contratos bem antigos, que já prescreveram pelo tempo e lembraram de anotar na matrícula, mas esqueceram de cancelar a anotação. O cara já aluga há tanto tempo que comprou 2 vezes a mesma casa. Sim.
Também acontece isso. Mas está ali, né? Aí depende, né, do programa da pessoa, né? Ah, eu quero me estabelecer aqui e tal, enfim, por um bom tempo, então quero garantir isso, né? Pelo menos essa cláusula de vigência. Como eu digo, também aí é mais difícil alguém comprar e botar o inquilino para fora, né? A tendência até é você poder oferecer isso como um atrativo. O meu já tem um inquilino e o contrato vai até tanto tempo. Um imóvel com inquilino, que ótimo. Vai que ele queira depois ainda fazer um novo contrato, renovar, né? Ok, gente? Ok, Ok. Ok. Partes, né? Partes no contrato de locação. O locador, nas antigas, chamada de senhorio, em alguns lugares também, mais para campo, chamado de arrendador. E o outro, que é o locatário, quando se trata de imóveis, né, costuma receber a nomenclatura também muito usual de inquilino, e quando se trata de campo, aí costuma ser chamado de arrendatário. Lá no aluguel de imóvel rural, eles costumam pagar até com produção, inclusive. Você deixa o sujeito preparar a terra, plantar, quando vier a colheita, e ele te passa parte da produção. Às vezes te passa direto ali, te passa saco de soja, arroz também valorizado. Aliás, o arroz agora deu uma caída, mas se tu tiver onde armazenar isso aí, daqui a pouco é um investimento aí que se torna rentável mais adiante. O objeto da locação. Móvel ou imóvel, desde que infungíveis, né? Você deu para locação o bem A, o locatário tem que devolver para o locador o bem A. Tem que devolver o mesmo que recebeu. Então, por isso que ele é infungível, ele é insubstituível. Se eu não devolvesse o bem A, significa que eu estou consumindo o bem. Aí já não seria mais locação, seria mútuo. Aí é contrato de mútuo, que já é um empréstimo de consumo. Locação, você devolve o mesmo bem. O preço é chamado de aluguel ou remuneração. A maior parte tem que ser em dinheiro, né, salvo lá o arrendamento rural. E aqui eu peguei três casos de cada um. Obrigação das partes. Começando pelo locador. Obrigação do locador. Entregar ao locatário a coisa alugada, em estado de uso. Entregar ao locatário a coisa alugada em estado de uso, artigo 566, Código Civil. Mas não é só entregar, né? A coisa tem que atingir o fim para o qual se presta a locação. Inclusive, se o bem apresentar vícios redibitórios, artigo 568, isso pode dar resolução culposa, culpa recaindo sobre o locador. Obrigação do locador também. Manter a coisa no estado pelo tempo do contrato. Não pode ser um bem que se deteriora, né? Se ele se deteriorar muito rápido, sem culpa do locador, tem ali o artigo 567 do Código Civil que diz que o locatário pode até ou pedir redução do aluguel ou rescindir o contrato e cada um vai para o seu lado.
Não há um desgaste natural, né, pelo tempo prolongado de uso. Ela se consumiu muito rápido, muito antes do previsto. E também, uma outra obrigação do locador é garantir o uso pacífico da coisa. Ele não pode, de repente, alugou a tua casa para o sujeito e tu fica entrando e saindo daí, atrapalhando a posse dele. Não observar essas obrigações dá direito à resolução do contrato pelo locatário. Professor, naquele Sim. ponto de manter a coisa no estado aí que foi contratado até o fim do contrato, cabe a questão das benfeitorias úteis nos imóveis? Nós vamos entrar ali nas benfeitorias, né? O problema das benfeitorias é quando elas são feitas pelo locatário. Aí é que surge o problema delas. Porque o locador ele pode fazer o que ele quiser, né? Porque o bem é dele, claro. Não pode, daqui a pouco, tu alugou a tua casa, agora eu quero repintar todas as paredes. Pinta depois, né? Faz a reforma depois que acabar o aluguel, senão tu vai atrapalhar a vida do sujeito. Então, é outra história. Agora, a questão é, se o locatário faz alguma benfeitoria, como é que fica depois? Uma hora ele vai sair do bem, né? E aí? Vai perder o investimento que ele fez? É que ele tem aquela questão ali no código, né? Agora, não sei os artigos de cabeça, né, obviamente, mas lá que fala de aquelas benfeitorias quando são as úteis, as necessárias, as acessórias, né? Isso aí. Já vamos chegar ali. Vamos ver se a gente vai chegar hoje ainda. A gente vai falar delas, né? Obrigações do locatário. Artigo 569. Servir-se da coisa pelo uso convencionado e tratá-la como se fosse sua. Não é porque é alugada que tu trata com desdém. E servir-se para o uso que foi convencionado. Quer dizer, o sujeito te aluga um carro ali para, né, para usar ali, para levar a família, não andar pela cidade, daqui a pouco o sujeito está fazendo Uber. Anda sei lá quantos quilômetros por dia. Ou tu aluga para um sujeito que diz que vai fazer Uber, quando tu vai ver ele está carregando pedra. Te devolve o carro com os amortecedores tudo destruído. As rodas tudo tortas. O cara destruiu o teu carro, claro que aí ele vai ter que pagar perdas e danos por isso. Além de dar margem à rescisão do contrato. Ou aluga um imóvel para residência e quando vai ver o sujeito está alugando para fins comerciais ou coisa pior ainda. Tem uma celeuma recente aí, né, que passou pela STJ, a origem do processo acho que foi aqui. A STJ disse num julgado que para a pessoa poder fazer aluguel pelo Airbnb em prédio de condomínio, se a assembleia condominial, né, se os condôminos decidirem por maioria que não pode, fica proibido de alugar por Airbnb, condomínio residencial. O pessoal diz, mas isso é uma restrição ao direito de propriedade. E do outro lado eles dizem, mas Airbnb é inseguro, uma coisa é tu alugar. Você tem um inquilino mais fixo, né, de mais tempo, Airbnb tu aluga no final de semana, 2 dias, 3 dias, né, começa a ter um fluxo de pessoas intenso, não tem como controlar, e gera insegurança para o resto e acaba retirando o efeito da estrutura de morar em condomínio. Mas é um debate que ainda não foi superado e não está acabado. Mas então, quer dizer, se a Convenção de Condomínio quiser proibir aluguel para Airbnb ou congêneres, né, dentro dessa estrutura similar, ela poderia proibir. Aí tem muito pano para manga para discutir isso. Outra questão do locatário, pagar o aluguel no prazo ajustado. Pagar o aluguel no prazo ajustado. E, terceiro fator,
Levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiro. Quer dizer, algumas agressões à posse, você comunica ao locador dizendo, o sujeito ali quer tomar de ti o tal bem, quer invadir, etc. Um outro tema aqui. Resolução antecipada. Artigo 571 do Código Civil. Resolução antecipada. 1. Pelo locador. Locador pedindo o bem de volta antes do término do contrato. Coisa que lá na Lei 8245 ele não vai conseguir. Salvo exceções raríssimas. Porque lá é moradia, lá é trabalho, lá é comércio, que gera trabalho. Então, lá existe uma blindagem maior, que é a locação, que é a lei do inquilinato, que é 8245. Aqui nós temos o Código Civil. Todos são iguais. Então, o nível de proteção é menor e ele é bem dividido entre locador e locatário. Então, o locador aqui pode pedir a resolução antecipada do contrato, pelo simples fato de querer rescindir, sem dar explicação. Mas, claro, sujeito aí a pagamento de perdas e danos por essa rescisão antecipada. O sujeito aluga um carro pensando em fazer Uber, usa 20 dias e o cara pede no 20º. Mas ele, bom, tem 10 dias de faturamento aí que eu não vou tirar por culpa tua, então tu me ressarce. Como também o locatário pode pedir a rescisão antecipada aqui e lá na Lei 8245, mas ele vai pagar a multa proporcional ao tempo faltante. Multa proporcional ao tempo faltante. Multa essa que, se mostrar muito excessiva, pode ser reduzida por equidade pelo juiz. Artigo 572. Pode ser reduzida por equidade. Outro ponto. Término da locação. A locação ela pode acabar por prazo determinado, artigo 573. Você põe lá 25 de agosto. Ou ela pode ter um prazo indeterminado, e aí você tem que notificar o locatário quando que vai acabar. Artigo 575. E pode acontecer também que é notificado, passa o tempo e o locatário não devolve o bem. Se ele não fizer isso, o locador pode arbitrar um aluguel pelo tempo de ocupação, um aluguel diário, ali, né? Preço de mercado para o uso daquele bem. E mais perdas e danos por não estar podendo dar, né, por ter tido algum prejuízo por não estar acessando aquele bem. Então, cobra um aluguel pelo tempo que o locatário deixar de entregar, já tendo que entregar, e ainda mais perdas e danos, se for possível comprovar, né, daqui a pouco um lucro cessante, alugar para fazer um outro aluguel, ia ganhar muito mais, era bem certo. O lucro cessante não é tão fácil de demonstrar, porque ele não pode ser abstrato, ele tem que ser real. E um último tema aqui, que esse daqui vocês já ouviram falar, algumas coisas. E que
instala aí pelos artigos 578 do Código Civil, e que é o caso das benfeitorias. Mas que benfeitorias? Benfeitorias feitas pelo locatário. As benfeitorias feitas pelo locador não tem por que falar, porque o bem é dele mesmo. Ele investe, ele aproveita. Agora, a questão é os investimentos feitos pelo locatário e que são qualificáveis como benfeitorias. Benfeitorias são resultados sempre da intervenção humana. Não existem benfeitorias divinas. Claro, existe no tom bíblico, religioso, etc., né? Mas não no plano jurídico, né? Benfeitorias são ações do homem, são derivações de ação do homem. Enfim, né? Seu investimento sobre as coisas. Que benfeitorias nós temos? Primeira, alguém chuta aí, bate uma falta. Me digam uma das benfeitorias que nós temos. Acessórios. Necessárias. Para que servem as necessárias? Para manter a... Não a integridade, mas esqueci a palavra certa do bem, né? Não, mantém a integridade. Pode ser. A gente pode ser mais assim, latente, botar evitar a ruína. Evitar a ruína do bem. E aí, você tem que investir, é uma parede que está caindo, é um encanamento que estourou, é um telhado que está desmoronando. Aí o que acontece? O locatário vai querer ir lá e fazer esse conserto. Se o contrato dele com o locador não falar nada, ele faz esse investimento, depois ele tem direito de cobrar do locador. No bom senso, a gente compensa com aluguel. Tu faz aí um conserto, depois a gente abate no teu aluguel. Esse é o bom senso. E essas regras do 578 são regras dispositivas. Quer dizer, quiser fazer o contrário, faz. É que se não for feito ao contrário, nós vamos pelo regime da lei. Tá? Então, assim, as necessárias, se nada disser ao contrato, o locatário investe, tem direito de ser ressarcido. Quando for devolver o imóvel, se até lá não tiver sido ressarcido, ele tem direito de retenção, que é a garantia dele. Ou seja, eu só te entrego o teu imóvel se tu me pagar as benfeitorias que eu fiz necessárias. Mas pode ser colocado no contrato o seguinte: as necessárias não serão indenizáveis. Então, se o locatário fizer, está perdendo dinheiro. Mas e necessário, o bem está se destruindo, ele tem que me entregar o bem em condições de uso. Tudo bem, avisa ele, vai ver que ele tem a equipe dele, eles vão lá e fazem um conserto. O risco é dele. Se o conserto demorar, depois tu pede rescisão, aí tu cobra dele o prejuízo. Mas se ele botar que não será ressarcido, não o faça. Segunda categoria, que outro tipo de benfeitoria eu tenho também, além das necessárias? Acessórios. Úteis. As úteis. Exemplo de útil. Por exemplo, tem uma rampa de acesso, uma garagem que é de brita e areia, e eu asfalto ali, por exemplo, ponho um piso. Acho que seria útil, não sei se está certo. Interessante. É uma boa. É uma boa, porque ela melhora o uso. Ela melhora o uso da coisa. Classicamente, o pessoal fala em garagem. Os livros mais antigos falavam em garagem. No Brasil, eu não sei, na garagem eu acho que é necessário, porque aqui o Brasil não é para amador, né? Mas tudo bem, garagem ainda é útil. Para gaúcho, útil é churrasqueira. Se você comprar lá um apartamento lá em Maceió, não admira que ele não venha com churrasqueira. Lá em Palmas, talvez não venha.
Aqui, imagina, ó a desvalorização do bem que vem sem churrasqueira. Então, é quase necessária. Churrasqueira no Rio Grande do Sul está no limbo. Piscina. É igual chuveiro, né? Tem que ter. É quase isso. É quase isso. E se não tiver, o cara junta uma pilha de tijolo e faz também. Pega e inventa. O que acontece com as úteis? As úteis só são indenizáveis se constar no contrato. Tem que ter autorização expressa dele. Ainda que tenha lá no contrato, pede para ele, olha, eu posso fazer a útil, tu vai me ressarcir? Sim. Então, depois tu pode cobrar. Porque se ele disser sim, quando tu for devolver o bem e ele ainda não te pagou, aí tu tem direito de retenção. Só devolvo se tu me ressarcir. Então, a útil tem que ter autorização expressa do locador. No mais, é investimento a fundo perdido. Ô, professor, em qual artigo que estava mesmo das benfeitorias que começava, que eu anotei? 578. Valeu. No Código Civil. Nada. E nós temos uma outra ainda. Qual que é essa outra? As voluptuárias. Isso aí, as voluptuárias. Que serve para quê? Aquelas que embelezam o bem. Por exemplo, se eu botar um vaso de planta na frente da casa, é algo que é pessoal, só embelezou o bem. Uma piscina também. Uma piscina. Às vezes é meio difícil, né? Não tem uma regra assim tão pontual de saber se tu está lidando com uma útil ou uma voluptuária. Isso pode ser um pouco variável em relação ao lugar também. Análise de o que aquilo ali representa para o bem, né? Se é utilidade ou só embelezamento. Os livros mais tradicionais, que às vezes o pessoal não alterou lá nos exemplos, davam como exemplo de voluptuárias anões de jardim. Eu digo, bom, anões de jardim deve ter sido uma febre na década de 70, né? Parte da década de 80, deve ter sido fashion pra caramba, né? Hoje em dia, não sei se vão fazer um resgate dos anões de jardim, né? Uma coisa assim meio pós-moderna e tal, o que eles representariam, né? Mas teve uma época que eles estavam aí no auge. Uma pintura nova, voluptuária, né? Os vasos ali na frente da casa, como falou o colega, né? Um jardim novo. Tudo isso voltado à ideia de estética, né? E o que acontece com a voluptuária? A voluptuária também não tem direito a indenização nenhuma. Então, aqui, com mais razão, se tu quiser resgatar algo, e aí isso pode ser negociado, tem que pedir para o locador. Posso construir e tu me ressarce? Sim. Tá, e aí se eu fiz e ele não me pagou, eu não tenho direito à retenção. Então, vou ter que entrar com uma ação de cobrança contra ele, devolvendo o bem. Então, é uma benfeitoria muito desarmada, por assim dizer. Tá? E aí tem um outro problema também. Não é só o ressarcimento. Eu achei que estava descascando a tua pintura e eu resolvi fazê-la, mas tu não precisa me pagar. Não é questão de eu te pagar, eu quero de volta. Eu quero de volta a tinta antiga. Ou seja, tu vai ter que pagar para deixar do jeito que tu encontrou. Porque tu não pediu autorização para ele. Então, o teu investimento dobrou. Tá? Então, é bom não sair agindo por conta. Tá? Professor, pode perguntar. A classificação dessas benfeitorias, elas dependem da subjetividade do fato? O juiz vai analisar o case e vai dizer se é voluptuário, ou se é úteis, digamos. Não sei se é algo definido ou é subjetivo do próprio juiz, assim. Não, ele é objetivo, né? Existe uma questão mais, assim, um conhecimento comum, né? Vamos pensar, mas dependendo do caso, né, da complexidade, do tamanho da benfeitoria, nada óbvio, tu tem que acabar numa perícia. Chamar um engenheiro, um arquiteto, e ele responder por meio dos quesitos qual a representatividade que tem aquela estrutura frente àquele bem ali. Se ele é só estética mesmo, ou realmente ele melhora a utilidade. É uma questão de melhorar a utilidade, ele vai atrair um preço maior ao bem do que só uma condição estética. Se for o caso, tem que partir nisso, mas não pode ser tão aberto assim, porque daí fica meio
com meio inseguro, né? Gera muita insegurança, né? Para o mercado, né? Ok aqui, gente? Alguma dúvida? Por mim tá tudo certo. Não, tá Certo. tranquilo. Sem dúvidas na alocação. Semana que vem nós temos aulas presenciais. Tem lá a lista lá para vocês botarem o nome lá, né? Quem quiser, vai ser um prazer a gente se conhecer, ainda que de máscara, né? Mas vai ser um prazer a Partiu gente... Masa depois. Masa de máscara. Não, parece que o Covid não gosta de álcool, então vamos beber cachaça, né? Aí eu acho que ele vai embora. Ontem eu tomei a segunda da Pfizer, agora estão dizendo que tem que tomar a terceira. Pô, mas não acaba nunca o troço. Que bicho chato. Troço do inferno. Mas Depois uma que liberarem hora ele passaporte. morre. Uma hora a gente mata ele. Então, vai ser um prazer recebê-los lá, presencialmente, né? Quem puder ir. Está tudo lá bem protegido, né? Tudo bem cuidado, né? A faculdade tem se dedicado a isso, né? E aí a gente vai começando, né? Tentando normalizar a vida aí devagarinho, né? Se Deus quiser. Isso aí. Então, e aí não é uma aula síncrona, né? Ela é gravada e depois ela fica disponível para quem não estiver lá, né? Para assistir depois, né? Enfim, ela é colocada depois. Então tá bem, Professor, uma gente. dúvida. Pode Essa sim. aula que ela é gravada depois ali, eu ouvi alguns professores falar que ia ser uma equipe lá que ia fazer, né? Que não ia ser o próprio professor que ia gravar. Não sei se saberiam Essa fazer é uma isso. equipe lá que opera essa gravação, Isso. depois eles liberam lá o vídeo, né? Alguma coisa assim, Sim. e a gente põe no... Não sei se eu ponho no Moodle ou se eles mandam de alguma Beleza. outra maneira. Eu só queria saber se tem um prazo mesmo para publicar, porque eu não sei se eu vou conseguir assistir presencialmente, daí para ver depois, né? Não, a ideia é que já vá na semana mesmo, que já, Perfeito. logo a seguir já esteja ali disponível. Certo. Tá bem? Então, Certo. até Boa noite, semana que professor. vem, gente. Valeu, Boa professor. noite. Boa noite, tá? Boa noite, Bom professor. resto de semana e nos vemos semana que vem. Igualmente, até. Um abraço.